Vozes da Reumato, o seu canal de atualização pelas grandes vozes da reumatologia. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vozes da Reumato, seu canal de atualização com as grandes vozes da reumatologia. Eu sou Leandro Prado, gerente médico da Pfizer Brasil, e continuamos aqui falando nessa temporada sobre espondiloartrites e a sua multidisciplinaridade. Neste episódio vamos falar um pouquinho sobre tratamento do envolvimento gastrointestinal nas espondiloartrites e do envolvimento articular nas doenças inflamatórias intestinais. Como a gente deve tratar, abordar esse paciente que apresenta as duas condições? Aqui comigo continuam Carla Saad e Matheus Freitas Azevedo, reumatologista e gastroenterologista, para a gente poder chegar aí num acordo, numa conclusão em relação a como tratar esse paciente. Então, Matheus, qual que é a abordagem aí que a gente deve ter para esse paciente que tem uma doença inflamatória intestinal e também um quadro articular? Bom, a gente primeiro deve diferenciar os pacientes com doença inflamatória intestinal pré-tratamento e doença leve a moderada e moderada a grave. Então, focando naqueles pacientes com doença moderada a grave, são os pacientes que vão necessitar de uma terapia avançada. Quando eu falo terapia avançada, um biológico ou uma pequena molécula. Bom, muitas vezes a gente deve considerar que aqueles pacientes com manifestações extraintestinais, a manifestação extraintestinal, ela pode nortear o tratamento por ser muitas vezes mais graves do que a própria doença inflamatória intestinal de base. Então, existem essas exceções. Você tem um paciente com uma doença leve e moderada, mas ele tem uma manifestação extraintestinal muito grave e, por consequência, a gente vai precisar utilizar uma terapia avançada. Isso não é incomum no nosso dia a dia, na nossa prática clínica. E na espondiloartrite isso também acontece, né? A manifestação intestinal acaba capitaneando também a tomada de decisão de tratamento. Como é que acontece? Eu acho que a gente tem que lembrar que pode ter uma dissociação. Muitas vezes o paciente pode estar muito ruim da doença intestinal e bem do quadro articular, ou vice-versa, ou pode ter as duas atividades concomitantes. Então não tem uma regra, a gente vê muito essa dissociação no dia a dia, né? Uma conta ruim do intestino e bom da articulação, ou vice-versa. E lembrando, né, do que a gente tem para as doenças articulares, né, para as manifestações articulares, são os predomínios. Então, esse paciente está mais com um predomínio de doença periférica ou um predomínio de doença axial. E isso também vai nos ajudar a decidir o tratamento. Então, além do envolvimento intestinal, qual é o predomínio de doença articular que esse paciente está apresentando? E trazendo um pouquinho do que a gente tem de conceito, aí, pensando no grupo todo das espondiloartrites, né? Então, a artrite psoriásica, a espondiloartrite axial, incluindo ali a espondilite anquilosante, as artrites relacionadas às doenças inflamatórias intestinais, a gente tem uma gama aí de tratamento, mas para as doenças articulares, para a manifestação articular, primeira medicação anti-inflamatória não hormonal, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, esse paciente com doença inflamatória intestinal. Aí, ou as drogas modificadoras, principalmente quando o paciente tem envolvimento periférico, e aí metotrexato, sulfasalazina ou aleflunomida, e depois já seria a fase de ou imunobiológico ou inibidores de JAK. Para as manifestações articulares, como todo, hoje a gente tem tanto anti-TNF disponível, como anti-L17 disponível, como anti-L23, o bloqueio da IL-23, e mais recentemente foi incorporado, né, os inibidores de JAK para artrite psoriásica e para as espondiloartrites axiais. Aí eu coloco para o Matheus, tudo isso serve para tratar doença inflamatória intestinal, o que a gente pode usar, o que a gente deve tomar cuidado em relação a essas drogas? Carla, eu costumo dizer, quando eu estou discutindo com o reumato, que nós somos da gastro ternos invejosos da reumatologia diante desse vasto arsenal terapêutico que vocês têm. A gente sempre vem atrás, mas tudo bem, é importante que a gente trabalhe em conjunto, né? Antes de entrar nessa questão de tratamento, é importante salientar, como você falou, o envolvimento do esqueleto periférico, ele muitas vezes está associado à atividade inflamatória da doença inflamatória intestinal. E qualquer droga que tenha o potencial de controlar a inflamação do intestino, consequentemente, pode controlar a doença periférica, a manifestação articular periférica. Isso é diferente do que ocorre com o envolvimento do esqueleto axial, já que ele segue um curso completamente independente da atividade da doença inflamatória intestinal, então ele requer um tratamento específico ali para o controle dessa manifestação axial.
Então, nós temos menos disponibilidade que vocês de drogas, de mecanismo de ação, mas como terapia avançada nós temos os anti-TNFs, temos a antiteleocina 12 e 23, que é o ustekinumab, temos vedolizumab, que é uma droga seletiva para o trato gastrointestinal, então ela não tem uma ação sistêmica, consequentemente vocês não utilizam, mas é aquilo que eu comentei, você pode utilizar o vedolizumab num paciente que tem uma artralgia periférica, que está associada à atividade da doença inflamatória intestinal, o vedolizumab controla a inflamação intestinal, consequentemente ele tem um potencial por ter um controle sistêmico de controlar aquela manifestação extraintestinal, seja um quadro articular periférico, por exemplo, eritema nodoso, úlcera oral, porque estão relacionados à inflamação, até a própria esclerite. Então isso é importante. E temos também como inibidor de JAK, nós temos apenas um inibidor de JAK disponível, que é o tofacitinib, disponível apenas para os pacientes com retocolite ulcerativa. Mas vale a pena a gente salientar que a posologia utilizada, principalmente as doses que nós utilizamos, são de uma forma geral maiores do que as doses que vocês utilizam para o controle das manifestações articulares. Acho que vale lembrar algo, dentro de todo esse arsenal terapêutico que a gente tem, né, dentro da reumatologia para tratar espondilolites, que algumas drogas elas não estão indicadas para tratar ali o envolvimento intestinal. Então, dentre os anti-TNFs, a gente tem, né, quando tem envolvimento intestinal associado, a gente dá preferência, né, ou escolhe os monoclonais, essa é a nossa escolha. E anti-IL-17, aí eu acho que é um capítulo à parte, né, em relação ao anti-IL-17, mas que não é indicado, né? Então, quando o paciente tem doença inflamatória intestinal ativa, nós não indicamos o uso do anti-IL-17 para tratar a manifestação articular. E anti-inflamatório? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do anti-inflamatório, que a gente não consegue ficar sem anti-inflamatório na reumatologia. Sem dúvidas. E esse é um tema muito interessante, porque por muitos e muitos anos, anti-inflamatório era completamente proscrito, anti-inflamatório não hormonal era completamente proscrito para os pacientes com doença inflamatória intestinal. Hoje, com avançados conhecimentos, não é bem assim. A gente tende a dar uma preferência para os inibidores de COX-2, porque está associado a menos lesões gastrointestinais, e a utilização por curto período. Para tratar filé, né? Exatamente. É muito o nosso dia a dia do ambulatório. Então, né, um celecoxib por uma semana, 10 dias, trata e você não fica expondo aquele paciente, né? Essa prática clínica parece ser segura e não parece estar associada a reativações da doença inflamatória intestinal. Sim. Então, hoje não é proscrito, a gente pode usar, mas usar com uma cautela e dando preferência ao inibidor de COX-2. É isso. Dá um conforto, né, para o dia a dia. Às vezes nem o paciente quer utilizar, né, porque ouve falar que o anti-inflamatório pode ter problema. E, Matheus, eu queria retomar com você, você citou o inibidor de JAK como uma possível alvo terapêutico aí, né, na doença inflamatória intestinal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a experiência aí da gastroenterologia, no uso do tofacitinib, né, que é o único disponível que você falou, e como isso pode eventualmente também ser transposto para esse controle das manifestações articulares, né? Perfeito, né? Então vamos lá. O tofacitinib hoje é, como eu já comentei, o único inibidor de JAK disponível pelo tratamento da doença inflamatória intestinal e mais especificamente da retocolite ulcerativa, né? Então é uma droga aprovada para retocolite ulcerativa moderada a grave. É uma droga que mostrou resultados muito consistentes de eficácia nos estudos pivotais, no estudo Octave, e de efetividade nos estudos de vida real nos pacientes com retocolite ulcerativa, sejam pacientes bionaives, sejam pacientes falhados previamente à terapia anti-TNF. Então, é uma droga muito interessante nesses dois perfis de paciente. O tofacitinib tem algumas características peculiares, com um início de ação muito rápido, inclusive tem sido estudado no contexto da colite aguda grave. Então, o uso do tofacitinib, ele pode evitar uma necessidade de colectomia, então a gente tem tido uma certa experiência, inclusive com doses fora de bula, né? Não aprovadas por bula. Naquele momento ideal, você pode utilizar até 30 miligramas nos primeiros dias de início de tratamento naquele paciente muito grave, com estudos demonstrando resultados interessantes. Eu acredito que a gente teve por muito tempo o infliximab como a droga de escolha para colite aguda grave não responsiva a corticoide endovenoso, e hoje
a droga de escolha tofacitinib nos pacientes que já foram expostos previamente a infliximab. E eu acredito que se a gente tiver um estudo comparando as duas drogas, a gente deve ter resultados bem interessantes com o tofacitinib. Eu chamo a atenção a importância da gente considerar o perfil ideal de paciente para utilizar o tofacitinib, né? Então, em geral, pacientes jovens, pacientes que não tenham muitas comorbidades. O ideal, os pacientes devem ser vacinados de forma sistemática para epizóstio com a vacina recombinante antes do início do tratamento, e pacientes também que não têm um histórico de tabagismo. Então, isso são cautelas, já que alguns estudos demonstraram que os inibidores de JAK, no caso específico do tofacitinib, está associado a maior risco oncológico, de trombose venosa profunda e cardiovascular naqueles pacientes com mais de 65 anos ou pacientes tabagistas. Sim, foi o estudo Oral Surveillance, mas que para o perfil de espondiloartrite, né? Ele se mostrou ser, de novo, né, o perfil dos pacientes com espondiloartrite também é um paciente jovem, com poucas comorbidades, onde muitas vezes a única prescrição dele ali da consulta é o tratamento da doença articular inflamatória. E esse paciente a gente fica muito mais confortável, né, de prescrever uma droga e que esse paciente não tem essas comorbidades. Então, é um paciente do dia a dia do nosso ambulatório. Sem dúvida, que às vezes o paciente é uma artrite psoriásica, que é uma paciente às vezes mais idosa, que tem obesidade, hipertensão, diabetes. É uma droga que talvez não seja a nossa primeira escolha. Então, de novo, na reumatologia a gente está ganhando experiência com os inibidores de JAK para o tratamento das espondiloartrites, porque a aprovação é recente dessas drogas, e eu acho que o perfil de paciente é um pouco diferente do que foi, né, demonstrado, por exemplo, com paciente com artrite reumatoide, que são pacientes mais velhos, com múltiplas comorbidades, com um perfil metabólico bem diferente. Sem dúvida, o perfil do paciente com doença gastrointestinal, com doença inflamatória intestinal, é diferente do paciente com doença reumatológica, tanto é que a gente tem alguns estudos já publicados mostrando que esses resultados do Oral Surveillance não foram replicados nos pacientes com doença inflamatória intestinal, visto que são perfis, principalmente cardiovascular, né, diferentes de idade e doença cardiovascular. O processo inflamatório é diferente da artrite reumatoide comparado às outras patologias. E aí a gente coloca o peso da inflamação, né? Exato. Você deixando que tem esse bloqueio inflamatório tão importante. Então, assim, você controlando a inflamação, você estaria tirando o principal risco desse paciente de outros, né, do desenvolvimento das complicações. Então, a partir do momento que você controla a inflamação, sem dúvida, esse é o principal fator de complicação para esse doente. Isso. Além disso, acho interessante comentar que nós tivemos, né, Carmen, por muitos anos, os anti-TNFs como as drogas que... Corticoide, eu falo até mais para trás. Quanto corticoide a gente usou? Como drogas, por exemplo, que bloqueiam e conseguem neutralizar, controlar as manifestações extraintestinais. O inibidor da JAK chega com um mecanismo de ação diferente, que também tem uma ação muito interessante nas manifestações extraintestinais, seja relacionadas à atividade de doença, seja não relacionadas à atividade de doença, com envolvimento do esqueleto axial, e aí você pode falar melhor do que eu. Sem dúvida. Certeza, o papo está muito bom, nós vamos precisar encerrar esse episódio, e fique ligado, no próximo episódio vamos continuar falando sobre o tratamento dessas duas condições, espondiloartrite e doenças inflamatórias intestinais. Até a próxima. Você gostou desse conteúdo? Fique ligado nos próximos episódios de Vozes da Reumato, onde abordaremos temas muito pertinentes à nossa especialidade. Você pode acompanhar este e outros episódios através do Instituto Pfizer Brasil, na página da Pfizer na internet. Muito obrigado e até a próxima.